Ok? Ok, agora sim, agora sim. Boa noite, boa noite. Eu sou a Cristina, vou falar com a Joana Leal. Vamos falar do tema quando o tribunal decide que os pais não conseguem. Quando os conflitos parentais tendem à não resolução, tornam-se um problema para todos os elementos da família, para cada pessoa em particular e para a relação da família. Portanto, nestas situações, todos os membros sofrem, todos os membros estão em dificuldades, e é algo que, pronto, pode evoluir como uma bola de neve se os conflitos não se resolverem. Quando não se resolvem, muitas vezes chegam a ir a tribunal, e vamos falar um bocadinho deste percurso e todas as questões mais pertinentes que este percurso envolve. Começava por perguntar à Joana como é que se sentem os pais e os filhos quando têm conflitos, portanto, quando há conflitos e se coloca a questão da separação ou do divórcio. Ok. Bem, os pais e os filhos sentem-se todos de formas diferentes, não é? E existem várias formas de se poderem sentir nessa situação. Normalmente os pais sentem que querem ajudar as crianças porque acham que elas estão a passar por um momento mais complicado e que pode ter algumas consequências a vários níveis da vida dos próprios filhos, e os pais normalmente querem os melhores para os filhos e que eles superem e que passem de uma forma muito mais tranquila dentro do possível da situação que estão a viver, que é uma transformação no seio familiar, e nessa forma procuram de certa forma ajudar os filhos nesse sentido. Os pais também estão a passar por uma transformação, não é? A nível do próprio relacionamento, a nível da relação marital, também há uma grande transformação. Então o seio familiar, todo ele está a ser transformado e pode ser sentido de formas diferentes, tanto pela criança como pelos pais. E de formas diferentes também por cada um que faz parte do casal, tanto pela mãe como o pai, não é? São sentidos, então aqui o seio familiar é um grande núcleo em que temos várias pessoas que estão a trabalhar várias emoções e todos têm que se apoiar mutuamente ao mesmo tempo, não é? E estar lá para a criança. E vários tipos de relações, não é, Joana? E vários tipos de relações, sim. Existem relações muito diferentes, não é? Nós não temos todos a mesma relação com os nossos pais, os casais não têm todos o mesmo tipo de relação, há relações mais conflituosas, há relações mais que terminam de uma forma mais pacífica. É muito diferente também a forma como os casamentos terminam, não é? Esta relação, estas separações e os motivos e a forma como é gerido toda esta mudança na vida de casal e familiar também faz diferença depois na forma como a criança percebe esse mesmo meio e se entende como pessoa também nesse mesmo meio e vai reagir à situação. No fundo, é uma questão muito complexa que envolve muitas pessoas e muitos aspectos. Se uma separação já é algo muito difícil, que envolve muitos sentimentos, quando se trata de uma separação com filhos, é um turbilhão a dobrar, não é? São muitas questões, não é? E os pais, portanto, sentirão um duplo papel, uma dupla responsabilidade. Não sei se achas que é assim. No fundo, enquanto casal, não é? Que as coisas não estão bem, e não estando bem têm duas coisas já para resolver, que é a sua relação de casal e a vida dos filhos, não é? E o bem-estar dos filhos. São muitas Exato, coisas. mas até que ponto é que nós estamos habituados realmente a tratar de nós não é em primeiro lugar, mas também a olhar para nós, não é? Muitas vezes, se calhar, os pais olham apenas para como é que a criança está a passar pela situação. E nós temos que pensar que são várias transformações que estão a acontecer. Aquela pessoa, a mãe ou o pai, estão a terminar uma fase da vida deles, não é? Um relacionamento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma criança que também está a passar por uma situação. Então eles têm que conseguir dar apoio a essa mesma criança, mas também trabalhar as próprias emoções deles próprios, não é? De conseguir lidar com esse mesmo processo com eles. E isto às vezes é complicado, porque
Vamos imaginar, se no nosso dia-a-dia nós já temos um dia atribulado, e podemos estar mais estressados, mais cansados quando chegamos a casa para dar atenção às crianças, a nossa disponibilidade é menor, não é? É mais fácil nós nos irritarmos e termos menos disponibilidade para naquele dia, se calhar, agirmos da forma como nós gostaríamos de agir. Então, isto posto à escala familiar e à escala da relação entre pais e filhos, é claro que às vezes as coisas também não correm e não temos este discernimento e esta capacidade, porque também estamos a lidar com as emoções, os pais também estão a lidar com as próprias emoções, não é? E ter uma capacidade para ajudar o próprio filho depois também a lidar com a deles, isto é pedir às vezes que sejam um bocadinho super-heróis, não é? Sim, no fundo aquilo que tu também estás a dizer, penso eu, é que é bom que os pais assumam também fragilidades, no fundo, que são sensibilidades, não é? Que é aquilo que se está a passar, que é, olha, isto não está a ser fácil, olha, gostaríamos que assim não fosse, no fundo, e no fundo também comunicar muito com os filhos as coisas importantes que se estão a passar, não é? Porque se eles não sabem, eles sentem, e penso eu, e fica uma grande confusão, não é? É muito importante, principalmente quando as coisas estão seriamente difíceis, ter, portanto, abertura de falar. Sim, muitas vezes neste contexto de um divórcio, por exemplo, o que acontece muitas vezes é que todos nós temos formas e estratégias diferentes de lidar com isso, não é? Então muitos pais muitas vezes fazem com que, para que a criança não sofra tanto ou não passe por algumas dificuldades que os pais imaginam que elas possam estar a passar, não se permitem se fragilizar à frente da criança. E muitas vezes isso está também a passar uma imagem de que é um falso, está tudo bem, não é? Eu sou muito forte e consigo lidar com isto. E não há mal nenhum, às vezes, de dizer, olha, hoje a mãe está triste ou está mais cansada, e nós, muitas vezes, quando isso acontece, também estamos a mostrar à criança que nem tudo na vida às vezes corre como nós queremos, não é? Isto também ajuda também a criança a perceber que também pode sentir essas emoções, ou melhor, ele sente-as, e permite vivenciá-las e experienciá-las e que elas fazem parte. Que é muito importante, que é muito importante. Sim. E dessa forma, depois a criança também percebe que pode realmente sentir e para que é que às vezes serve determinadas emoções, não é? E com isto o pai ou a mãe já está a ajudar aquela criança a vivenciar algumas emoções. Não é? Sim, diz tu. Muitas vezes nós coibimos-nos, não é, na nossa sociedade, de demonstrar as emoções, não é? Queremos proteger a criança ao máximo nestes ambientes e tentar que ela não perceba realmente muitas coisas às vezes que acontecem no mundo dos adultos, ou que as pessoas são muito fortes, ou que não têm assim tantos problemas. Não é? Mas no fundo isso também parece ser um modelo pesado, não é? Ou seja, aguentar tudo também é como se ficasse uma referência nesse sentido. Sim, porque aquilo que nós vivemos, experienciamos, as nossas experiências que nós vamos tendo junto ao nosso familiar em crianças, também nos vai ajudar a lidar com os nossos relacionamentos depois daí para a frente, na nossa vida adulta, não é? Aquilo que penso que estás a querer dizer, Cristina, é que muitas vezes esse é um referencial que depois transita um bocadinho para a vida adulta, não é? Nós estamos aqui a generalizar, é claro, nós estamos a falar de casos muito específicos, não é? Cada caso é um caso. Mas aquilo que penso que estás a querer dizer é que muitas vezes, ao passar essa ideia, a pessoa vai pensar que não vai ter adversidades, não é? Que a vida vai ser um bocadinho, vai ser tudo bom, tudo cor-de-rosa, que não vai haver problemas, não é? Que não a treina para lidar com as frustrações, com os nãos que nós vamos tendo na vida e com os momentos menos bons, porque eles existem, não é? E de certa forma, esses mesmos modelos depois transitam e a criança leva-os para a vida dela, não é? No fundo, estamos a falar de referências que ficam, não é? De referências que os conflitos conjugais, familiares, deixam nas crianças e, portanto, referências para o futuro. Se calhar há referências que ficam para as crianças e há referências que ficam para os pais.
talvez começarmos por pensar as referências que ficam para as crianças, continuarmos a pensar, já estávamos aqui a falar disto, mas com certeza há mais referências que ficam, Joana, portanto, depois deste tipo de experiências, das discussões, de conflitos que depois vão resultar num divórcio ou numa separação. Gostava que pudesses, talvez, falar um bocadinho disto. Quando falas da questão mais conflituosa, não é? E de um bocadinho mais metendo-nos àquilo que nós fazemos na meta-análise ou na prática clínica, não é? De um psicólogo forense. Sim, muitas vezes remetemos agora mais para esta questão do tema onde é que entra o tribunal, não é? Quando existe a relação conflituosa e os pais realmente não conseguem decidir, isto é um arrastar na vida da criança e leva que depois, muitas vezes, como não conseguem resolver esses mesmos conflitos entre o casal, não estamos a falar de conflitos parentais, estamos a falar de conflitos entre o casal, que depois transitam e que têm muita influência sobre a vida da criança, não é? O tribunal entra neste âmbito, nesta dimensão da vida da criança, e é quase como se os pais estivessem a defender cada um o seu lado e há uma criança que está ali no meio daquele conflito. E para ter chegado a uma situação de tribunal, esta criança já assistiu a muitos conflitos que os pais não conseguiram, de certa forma, resolver, cada um com a sua visão. E nesta situação, nós temos um papel muitas vezes importante quando recorrem realmente ao nosso apoio, que será então estarmos ali para demonstrar como é que aquela criança vê o mundo dela e poder traduzir esse mesmo mundo para os vários meios, tanto para a mãe como para o pai. Eu penso que fiquei sem internet.
Joana? Sim, penso que já me consegues ouvir. Ok, ok. Não sei bem o que é que se passou com a internet ou com a nossa ligação. Peço imensa desculpa a quem nos está a ouvir e iríamos recomeçar então. Joana, estavas a falar de quando as situações chegam, portanto, ao tribunal. Exatamente, sim. Quando as pessoas chegam a ti. No fundo, quando um conflito precisa da ajuda do tribunal, por sua vez, te chega um pedido a ti. Sim, ia explicar um bocadinho qual é que seria o papel então aqui do psicólogo nesta ajuda à criança principalmente e depois como é que podemos também ajudar os pais neste sentido, mas quando já nos vem o pedido do tribunal. Muitas vezes aquilo que podemos ajudar é perceber o mundo da criança e perceber como é que ela vê o mundo. Não quer dizer que seja a forma como a mãe ou o pai acham que a criança está a sentir ou está a vivenciar as situações. Muitas vezes está relacionado como a criança vê e através dos olhos dela. E aqui nós somos como o pai e a mãe normalmente advogado e muitas vezes nós explicamos à criança que nós somos o advogado da criança, não é? Para pedir como é que ela sente, como é que ela vê e quais são as preocupações dela. E isto muitas vezes ajuda o próprias instâncias jurídicas a perceber também como é que a criança se vê naquele meio, quais são os ajustes que é necessário fazer, que medidas é que podem ser tomadas para ajudar a que aquela família, não é? Por os problemas mesmo que estejam a passar numa situação de divórcio, possam adotar ou possam ir aplicando um determinado plano ou estratégia irem melhorando a relação entre ambas as partes, entre todos os intervenientes, não é? Joana, posso-te perguntar, nos casos que tens atualmente, de uma forma geral, claro, não específica, o que é possível fazer, como é que é possível ajudar as pessoas que te chegam? Ok, então, normalmente nós, se for um pedido, normalmente chega-nos é pela criança, não é tanto o adulto que considera que está a necessitar de ajuda num processo de divórcio. Então, neste sentido, nós fazemos uma avaliação isenta da imagem que a mãe tem da criança e a imagem que o pai tem da criança, para termos uma imagem isenta apenas de como é que a criança vê o mundo à volta dela, como é que ela vê esta relação dos pais, como é que ela se vê ela como pessoa, como é que ela vê o meio até o meio escolar, que estratégias é que ela utiliza para estar a lidar com as suas questões da sua própria vida, que dificuldades é que está a sentir. E depois nós percebermos isto e de irmos treinando também algumas estratégias com a criança para lidar com as dificuldades que ela também nos vai transmitindo, que são o seu dia-a-dia, ou de lidar com a situação até muitas vezes deste mesmo divórcio, porque nós depois também fazemos a transição com os próprios pais, também explicamos aos pais como é que a criança está a ver toda esta situação. E isto fica mais fácil também dos pais perceberem qual é que é o papel deles e como é que podem adaptar as estratégias para também haver uma melhor conciliação entre as relações entre pai e filhos. Isto porquê? Porque muitas vezes esta questão do divórcio, de uma forma muito inconsciente, pode levar à criação de relações em que existe um culpado e existe uma vítima, neste caso de um pai e de uma mãe. E às vezes as crianças, pela relação que têm mais próxima com um dos progenitores, podem assumir realmente a defesa da vítima. Mas isto também se deve, às vezes, isto não podemos generalizar, particularizar, não é? Também se deve, às vezes, a esta questão também do distanciamento da pessoa, muitas vezes que sai de casa ou que já não era, ou que não tem uma relação tão próxima. Às vezes há um dos progenitores que tem uma relação mais próxima com a criança. E se nós depois formos adaptando e ajustando este mesmo discurso e dando também estratégias aos pais de como se aproximarem mais da criança, ao mesmo tempo que estamos a trabalhar com a criança para perceber a importância de manter a relação com os dois pais, não é? Retirar o conflito conjugal e perceber a relação parental, porque o conflito conjugal é do marido e da mulher, não pertence ao filho. E é neste tipo de intervenção que nós também tentamos agir para que
esta vida das 3 pessoas, neste caso, estão envolvidas, possa ter muitas melhorias, não é? E uma relação muito mais pacífica, sem esta questão que já envolve o tribunal, não é? Que já é uma dimensão muito pesada. Claro. Tu costumas ir a tribunal? Sim, normalmente nós, psicólogos forenses, somos muitas vezes ouvidos em tribunal, para dar também o nosso parecer técnico de o que faça o acompanhamento que nós estamos a realizar normalmente com a criança, de perceber, por exemplo, quando é implementada uma medida por tribunal, de um regime de visitas, como é que isso está, que impacto é que isso tem psicológico e emocional junto da criança. E quando nós somos chamados a tribunal, há uma maior abertura por parte deste sistema jurídico de perceber e de ajustar estratégias para que a relação familiar seja melhor, esta relação com os pais seja melhor. E quando isso acontece é quando existe uma maior abertura para o sistema jurídico adaptar muitas das medidas que toma e não serem medidas tão radicais, não é? Hoje passamos de um sistema de visitas em que é obrigado a ir de um momento para o outro quando não teve pernoita, por exemplo, com o pai, e passar a ir de um momento para o outro pernoitar com o pai, e não haver um sistema ajustado para perceber como é que a criança se está a sentir com o sair daquilo que lhe é conhecido para um ambiente desconhecido, que fragilidades é que ela pode ter, que medos é que ela pode ter, e não permite essa adaptação, não é? Quando nós vamos ao tribunal, é quando há uma maior abertura para que nós possamos ajudar os decisores, não é? Porque nós, psicólogos forenses, não somos decisores, ajudar os decisores a tomar decisões mais conscientes, mais ajustadas à realidade da criança, porque no tribunal, ou melhor, são vidas que estão em jogo, não são só factos, não é? Não é só a defesa do pai e da mãe, e depois também aqui também envolve muitas vezes questões do próprio conflito do casal, quando se está a falar... Uma coisa que se arrasta, não é? Exatamente, é uma coisa que se mistura, porque envolve várias dimensões, a vários níveis, vários conflitos, várias pessoas a sentir várias emoções, e depois acaba por se misturar tudo um bocadinho, não é? Eu estava aqui a pensar, no fundo, portanto, podermos pensar aqui umas dicas para deixar às pessoas dicas que ajudem a filtrar aquilo que é a intensidade de um conflito, no casal, não é? Para que as crianças tenham menos impacto. Já falamos de algumas coisas, de se proteger a criança da verdade, das coisas da realidade, não é? Eu penso que é muito importante falar, portanto, falar dos sentimentos, falar do que se está a passar, dar tempo e dar espaço à criança para se expressar, não é? Porque isto é uma mudança muito radical, pode não ser muito radical, não é? Esperamos que não é? Mas é uma mudança para a vida toda. Eu percebo, mas às vezes quando nós falamos do divórcio da instância judicial, a criança já está a viver isto há muito tempo atrás, porque o divórcio já iniciou muito antes, se calhar, dos pais se terem separado, não é? E isto é um arrastar no tempo de uma situação que a criança também já vem a perceber. Nós adultos esquecemos como as crianças falam, como as crianças sentem e como percepcionam o mundo à volta, não é? E achamos que muitas coisas elas não entendem ou não compreendem. E isso não é verdade, elas compreendem à forma delas, não é? E esta questão do divórcio e do conflito, elas já o estão a vivenciar há mais tempo, porque há mais tempo que o casal já estaria a dar sinais de que algo na relação não estaria bem. Esta criança assistiu a essas situações, não é? E as crianças podem estar em dificuldade há mais tempo, não é? Não é só com o culminar de uma situação destas, no fundo, não é? E eu penso também que podem haver diferentes manifestações, e nomeadamente quando são crianças mais pequenas e não se conseguem expressar verbalmente, possam manifestar, não sei como é que é da tua experiência, mas já me vais dizer,
sintomas mais comportamentais, dificuldades de aprendizagem. Portanto, no fundo... Pode ser e pode não ser, porque nós podemos encontrar crianças que cada um de nós tem várias estratégias para lidar com a mesma situação e cada criança vai desenvolver a sua estratégia mais ou menos adaptativa. E nós podemos encontrar crianças que até arranjam estratégias muito adaptativas para terem que lidar com a situação, nem que isso implique fugir a um ambiente de conflito e fugir a ter que vivenciar essa mesma dor e, por exemplo, conseguirem se focar mais na escola e nos estudos, porque é uma forma de se saírem de um ambiente conflituoso, de um ambiente não tão tranquilo, que é o seio familiar, que era o primeiro que deveria transmitir essa mesma tranquilidade, essa mesma segurança, e então vão-se aplicar e podem então não ter dificuldades de aprendizagem nem o rendimento escolar ser afetado. E essa é portanto, esta questão que nós às vezes pensamos que pode ter tudo, ser visto ser visto na realidade com coisas negativas, às vezes isso não acontece. A criança está a viver da forma dela. Podem não ser visível aos nossos olhos esse mesmo sofrimento, essa mesma questão, como é que ela está a se adaptar a essa mesma realidade. Outras poderão realmente manifestar-se, como estavas a dizer, não é, Cristina? Por exemplo, evidenciarem muito mais comportamentos agressivos, terem muito mais sentimentos de raiva e exteriorizarem esses mesmos sentimentos e se calhar não terem uma forma de colocarem direcionarem esses sentimentos a algo, não é? E aí é mais visível que aquela criança está a passar por algo que aquele divórcio está a afetá-la, não é? Não quer dizer que numa e noutra situação não o esteja. Tem a ver realmente com as estratégias com que cada criança decide. Sempre caso a caso, não é? Sempre a caso também acho que se pode colocar a questão de que marcas é que poderão ficar no futuro, ou talvez no futuro das relações mais íntimas. Pois, isso vai depender, não é, daquilo que a criança também assistiu, do que é que poderia ser uma relação de casal nos próprios pais, ou pode ter pessoas próximas que, independentemente de ter tido uma relação, um divórcio dos pais que tenha sido conflituoso e ter tido apoios que lhe mostrassem outros exemplos ou modelos que lhe mostrassem como lidar e que existiam outras formas de vivenciar a relação em casal, ou então também podem levar isso com elas para a vida adulta, não é? E na forma como se vão relacionar com os outros e perceber que às vezes podem não investir e não confiar na outra pessoa porque assistiram a determinadas situações na própria relação dos pais. Vamos imaginar que uma das crianças assistiu ou que ouviu, não quer dizer que tenha acontecido, não é? Mas que a separação dos pais se deu por motivo de divórcios e isso gerou determinados conflitos. Se assumir, por exemplo, um dos lados, por exemplo, o lado da pessoa que foi traída, pode chegar à idade adulta e ser uma pessoa muito mais desconfiada nas relações, que não se entrega com o medo de poder ser traída, não é? De não acreditar que exista um relacionamento numa boa base, numa base estável, não é? Tem muitas consequências, pois também na vida adulta, claro, na forma de nos relacionar com os outros. Eu acho que, pronto, o pensar nestas questões leva-me a pensar também como seria bom quando há uma dificuldade séria, portanto, recorrer a um tipo de ajuda e também estaria a falar daquilo que tu fazes, no fundo, recorrer a um psicólogo forense como mediador dos conflitos para que possam ser os pais a poder decidir em tempo útil. O que é que tu achas sobre isso? Isso seria muito importante, não é? E interessante até em vez de nós trabalharmos na área da intervenção, podermos trabalhar na área da prevenção, não é? Quando termos a consciência de que algo não está bem e que precisamos de ajuda para que o nosso filho compreenda uma alteração no seio familiar ou na vida, que pudéssemos recorrer a pessoas que nos dotassem de estratégias para como melhor comunicar esta informação, como melhor gerir as emoções, porque muitas vezes nós não temos de trabalhar diretamente com a criança. Melhores resultados terão se todo o meio estiver envolvido, se o pai, a mãe e a criança estiverem
envolvidos e todos estiverem na mesma linha de estratégia e com os mesmos objetivos, não é? E numa questão da prevenção, seria muito mais interessante se nós começássemos a atuar realmente nessa área e houvesse essa consciência de que podíamos evitar muitos dos comportamentos e consequências na vida destas crianças, porque o tribunal em si já é uma instância muito pesada, porque se nós pensarmos que nós adultos já iremos ficar nervosos, ansiosos quando somos chamados a tribunal, o que é que sentirá uma criança, não é? Eu acho que é uma espécie de um bicho-papão, não é? Coisa horrível. Sim, não é? Aquela questão daquele ambiente formal, o formalismo, a forma como cada advogado se posiciona, a posição do juiz, a forma como é colocada as perguntas à própria criança, a pressão que é colocada para ser ouvida, para que seja gravado, e depois a pressão, se calhar, muitas vezes que os pais também fazem de forma inconsciente. Vai haver uma auditoria no tribunal para ver com quem é que tu ficas, não é? A forma como também é comunicado à criança que existe, que existe uma pessoa de fora que está a decidir e a avaliar a vida dele. Isto tudo tem um peso e ainda é um peso cada vez ainda maior sobre a própria criança. Se ela já está a passar por uma situação de uma dissolução familiar, não é? De uma separação de um pai e de uma mãe, e que já envolve conflito, não é? Esta situação, quanto mais quando estamos a falar da questão de ser presente a tribunal, não é? Isto tem... Claro. Eu penso que do ponto de vista da criança, não é? Para já, ela naturalmente, não é? Os pais estão menos disponíveis, talvez, ou quando estão menos disponíveis emocionalmente. Portanto, por um lado, as crianças sentem isso, sentem que têm que lidar com a separação dos pais, com os conflitos, no fundo, quando assistem ou quando vivenciam, e de repente ainda têm alguém estranho a decidir sobre a vida delas, não é? É algo que, se pudesse evitar, acho que seria bom para todos e diminuiria custos, não é? Sim, mas eu penso que nós nesta área ainda temos um grande caminho na nossa justiça portuguesa, não é? No meio jurídico, que temos que caminhar. Há esta questão em que este meio jurídico, neste âmbito, não é? E outros, é claro, mas neste âmbito, poderia recorrer para melhor apoiar realmente aquela família para um melhor relacionamento e até para evitar realmente este constante processo atrás de processo atrás de processo, isto terem que estar constantemente depois a decidir sobre situações e factos, e agora não cumpriu a visita e não chegou a horas e não entregou a criança naquele momento como eu queria, ou não compareceu. Isto depois gera processo atrás de processo porque remetem para a instância do tribunal. Se realmente houvesse uma adaptação e uma abertura, que é para aí que eu espero que nós estejamos a caminhar, não é? Para que outros profissionais de outras áreas possam dar o contributo para uma melhor decisão pela entidade jurídica e ajudar a apoiar estas famílias, eu acho que estaríamos a caminhar num bom sentido de poder ajudar estas instâncias e que realmente depois percebamos que o importante seria haver uma instância antes de chegar a tribunal, não é? E que aí, se tivéssemos a intervir, poderíamos ver outros resultados, não é? Em que seriam planos adaptados a cada família, em que teríamos uma adaptação gradual, não teríamos decisões abruptas de um momento para o outro na vida destas crianças, não é? E destas famílias. No fundo, Joana, isto é uma coisa possível de se fazer. Apesar do sistema ainda não ser muito permeável a isso, penso eu, não é? No fundo, dizer às pessoas lá em casa que isto é possível acontecer, quando a comunicação ficar mais difícil, não é? Quando sentirem dificuldades. Sim, isso é verdade. Neste sentido. Sim, existem sim, nós conseguimos realmente, com este conhecimento que depois que nós percebemos do que é o mundo da criança, como é que ela vê o mundo à volta dela, o que é
como é que ela percepciona as coisas, como é que ela está a sentir, como é que ela está a viver, e quando a traduzimos para os pais e os dotamos de estratégias para melhor lidar com a situação e ajustar para criar um melhor relacionamento entre pai e mãe, não é? Da criança com o pai e a mãe, realmente nós evitamos estas instâncias, não é? E podemos evitar que decisores que depois possam tomar muitas vezes decisões abruptas que depois vão, que até chocam às vezes os pais, não é? E um dos lados até fica descontente por achar que realmente aquilo não é bom para o próprio filho, e podemos evitar todas estas situações se pudermos, numa fase inicial, ajudar a definir estratégias de como lidar com estas situações. Sim, no fundo, quanto melhor, ou quanto mais possível for resolver ou diminuir os conflitos, mais possível é ver quais são as necessidades da criança, no fundo, qual é o supremo interesse da criança também, penso eu, no fundo, o que às vezes fica muito difícil para alguns pais, não é? Porque são situações muito dolorosas de sentir, são várias coisas, são vários sentimentos a sentir e a lidar ao mesmo tempo, não é? E que às vezes fica tudo muito confuso, não é? Claro que os pais têm que lidar com, ou melhor, como casal, cada um tem que lidar muitas vezes com as dores que estão a sentir e com as fragilidades que estão a ter advindas do fim do casamento, não é? E muitas vezes nós sermos isentos desse posicionamento para com a relação, por exemplo, da manutenção de um relacionamento pai e filho, fica difícil não misturar isso tudo. Os pais não o fazem de forma consciente, porque todos os pais, na sua maioria, querem realmente que os filhos tenham o menos impacto negativo possível daquela separação. Não o fazem de forma consciente. Muitas vezes estão embrenhados na sua forma de ver a situação, nos binóculos pelo qual estão a ver aquela separação, que não conseguem perceber que aquela criança não está a ver da mesma forma, mas está a ter consequências pela visão com que os pais tomam, pelas medidas que muitas vezes estão a tomar, porque eles estão também a sentir as dores deles, não é? Claro. E é aqui que se torna difícil, não é? Porque também tem uma criança e normalmente o pai e a mãe são os que têm que ajudar a criança a perceber que emoções é que estão a sentir, como é que ela pode lidar com elas, que estratégias é que pode usar quando tem um problema, não é? É como se fosse o porto seguro. Se nós não estivermos bem nesse porto seguro, vai ser um bocadinho mais difícil lidar com a instabilidade também de uma criança, não é? Claro. No fundo, dizer lá para casa que existem que existem ajudas, não é? Também, às vezes, também atendo crianças que em psicoterapia, primeiro uma avaliação psicológica e depois em psicoterapia, às vezes no decorrer de um divórcio, não é? Portanto, não é pelo divórcio em si, mas por a necessidade de perceber o que é que se está a passar, nomeadamente nesta situação tão difícil, e nestas situações também ajudamos as crianças a lidar com este acontecimento na vida delas e a integrá-lo, não é? E a integrar. E isso também acho que é uma questão importante a dizer lá para casa, porque às vezes são situações difíceis de integrar, primeiro de sentir, de ir sentindo, demorar o tempo necessário e poder integrar. Sim, sim, cada criança sente de forma diferente, cada criança tem a sua estratégia, cada criança pode estar a vivenciar uma situação que nós adultos até nem estamos a ver que ela esteja a vivenciar daquela forma, e nós estamos, realmente o nosso trabalho também faz parte, nós percebermos e traduzirmos para o mundo dos adultos que temos que vivenciar realmente essas emoções e que é importante vivenciá-las e que elas que sejam percebidas e que sejam integradas e que sejam acolhidas muitas vezes, não é? E que estes pais compreendam que existe realmente todo um conjunto de emoções que estas crianças também estão a passar e que podem ser trabalhadas, não é? E que podem também eles próprios receber estratégias para ajudar também as crianças no dia a dia a lidar com estas situações.
Uhum. Eu gostaria de frisar, porque acho que é importante e acho que é um desafio muito difícil, a questão de evitar dos pais poderem não discutir à frente dos filhos, não é? Pode ser algo extremamente difícil, mas é algo extremamente importante que não aconteça. E que quando isso acontecer até se possa pedir desculpas, não era uma intenção, com certeza, estar a falar certas coisas e com, portanto, de tal intensidade na presença deles. Sim, isso é importante. E também há uma coisa também importante que acontece muito e que nós não temos consciência e fazemos de forma automática. É muitas vezes estamos a falar destas problemáticas, não estamos a falar diretamente para a criança, quando, por exemplo, existe uma separação, e estamos a falar com o advogado ao telefone e a criança está no banco de trás do carro, ou quando estamos em casa a falar com um amigo, ou estamos a desabafar com alguém sobre a situação que está a acontecer, ou até estamos a falar do processo em tribunal. A criança está ali a ouvir, e isto, por mais que o pai ou a mãe pense que, como não está a falar para ela, não vai ter impacto, tem, e tem muito, porque muitas vezes as crianças ouvem estas problemáticas e percebem que o adulto está com um problema e que ele está no meio desse problema, e às vezes podem integrar esse problema como estando a ser-lhes pedido para eles o poderem resolver, não é? E isto que é um peso muito pesado, que é uma responsabilidade muito pesada, não é? É uma responsabilidade muito pesada para esta criança, não é? De forma inconsciente, não está a perceber, estão-me a dar uma coisa para eu resolver no mundo dos adultos, como se eu é que tivesse que resolver esta situação, não é? O problema é eu estar aqui, estou aqui no meio de um conflito entre os meus pais e eu tenho o dever de conseguir resolvê-lo. Muitas vezes também existe esta posição, não é? Nesse sentido, eu penso que é importante dizer também lá para casa, dizer às pessoas que é importante anteciparem-se um pouco a isso, ou seja, falarem com os filhos as coisas importantes que eles precisam de saber, claro que adaptadas às idades deles e às capacidades deles de receberem essa informação, em vez deles serem apanhados de surpresa a ouvirem estas conversas, que é muito fácil acontecer, como a Joana como tu dizias, de ouvir a conversa com o advogado, etc. Não é? As crianças têm capacidade também de poderem receber a informação e de poder lidar com ela quanto mais clara e sensível portanto, às capacidades dela. Sim, penso que isso é muito importante, não é, Joana? Isso é importante. Acho que nós devemos comunicar sempre com a criança, principalmente quando existem estas alterações que também afetam ela e é o meio familiar dela. É claro que devemos sempre adaptar à capacidade de compreensão, à idade em que a criança está, não é? E perceber até o que é necessário comunicar com a criança para que ela entenda o que é que está a acontecer. E dizer-lhe também que a separação é entre os pais, não é entre os pais e ela, não é? Isto é muito importante ser dito, ser comunicado de outras formas, várias vezes, penso eu. Sim, também isso achas isso? Completamente, isso é uma peça fundamental, não é? Porque às vezes penso que isso seria uma coisa que eu não tenho visto tanto ultimamente, mas que as crianças assumiam que eram elas também as responsáveis pela separação dos pais, porque não compreendiam muitas vezes porque é que os pais estavam a separar, e quando não havia esta comunicação clara, assumiam muitas vezes que poderia ter sido por algo que eles próprios fizeram. E esta questão da comunicação ao nível dos filhos e de que eles entendam que os pais não vão deixar de ser os pais, apesar de mudarem a morada ou mudarem às vezes com que os veem, não é? O problema está, ou melhor, aquilo que apenas está a acontecer é uma separação de marido e mulher, não vai deixar de existir o pai, não vai deixar de existir a mãe. E isto é importante que as crianças realmente percebam, daí a importância da comunicação de uma forma clara com elas. Às vezes que forem necessárias, não é? Porque são alturas difíceis, com desafios diferentes. Sim, é verdade.
E o curioso é que ultimamente, como já é mais frequente haverem pais divorciados, as crianças também já estão habituadas que muitos dos colegas tenham essa condição em casa, não é? E as crianças falam entre elas e partilham o dia-a-dia também do que é que acontece em casa, umas com as outras. Muitas vezes aquilo que nós já encontramos na nossa prática clínica são crianças muito conscientes de que aquilo era a melhor decisão para o casal. E isto é curioso como estamos a evoluir neste sentido, não é? Da percepção da própria criança. E muitas vezes elas já têm a consciência de que esta separação foi o melhor para os pais. E o que encontramos é uma maturidade em termos de compreender quando um dos pais ainda não adaptou um bocadinho o comportamento para que seja o pai a conter as emoções daquela criança ou a sustentá-las. Muitas vezes são as crianças que já têm consciência que têm que ajustar as atitudes deles para com os pais, para ajudar a resolver e não estarem numa situação de conflito. E é interessante observar isto no dia-a-dia. Realmente. Por outro lado, penso que às vezes os pais também têm muito receio portanto, de partir para um divórcio, por uma separação, porque pensam que manter o casamento pode ser o melhor para o filho, para os filhos, não é? Mas não é assim necessariamente, não é? Até porque as crianças às vezes estão mais preparadas, entre aspas, como dizes, por outras palavras, não é? Para isso do que os próprios pais, não é? É verdade. Eu acho Sim, é verdade, porque é doloroso, se calhar, para estes pais assumirem esta separação e, se calhar, a falta de recursos para lidar com o estar nos pais e muitas vezes não com as crianças, e os pais muitas vezes assumem que estão juntos é pela criança e depois fazem uma separação para não atingir a maioridade. No entanto, esta criança viveu sempre sobre a ideia de que realmente não existia o casamento dos pais, porque por mais que os pais acham que não estão a passar essa ideia, ele está lá, não é? Porque é nas vivências, é nos comportamentos, é nas atitudes, é naquilo que não é dito, é nas entrelinhas, que apesar de não haver uma conversa direta sobre essa questão de já não existir uma relação de casal, isso está a ser apreendido, não é? E está a ser levado até que essa criança seja adulta. Por isso essa questão de esperar até o filho ser adulto poderá ser uma não questão neste momento, não é? Pois, eu acho que isto também pode descansar vários casais, não é? No fundo, parece que ainda se assiste muito a esta necessidade de aguentar para proteger, não é? E portanto, isso se calhar não tem que ser assim, até porque estarão a sofrer, estarão a adiar, entre aspas, a vida, pronto, um pouquinho também a sua própria vida. E no fundo não quer dizer que tenha que ser assim, não é? Exatamente, sim, porque estão a impedi-los de viver vivências más, será? E estão o medo dos pais para que nenhum filho sofra. Pois, É isso que os pais querem, no fundo. Pois. Eles estão a tentar fazê-lo da forma que sabem, não é? E neste sentido, acho que se calhar nós podemos deixar aqui uma sugestão. Quando temos dúvidas, porque não consultar alguém que nos dê outras formas de ver a situação e depois pensarmos sobre elas e decidirmos sobre, se calhar, aquilo que achamos que realmente pode haver outros caminhos que nós no momento não estamos a ver, não é? Porque não? Eu acho que é uma excelente dica e sugestão também para terminar, não é? Também para concluir, não é? Para concluir este tema, não é? Se não tiver que ser o tribunal a decidir, melhor, são os pais. Sim, exatamente. Retiramos um grande peso de uma instância que acarreta já por si um peso e sentimentos tão de ansiedade, de sofrimento, não é? Que se arrastam no tempo, porque as decisões também não são rápidas e céleres e muitas vezes parece que se decidem depois em épocas festivas e isto depois traz, quando as épocas festivas são vividas em família, não é? E isto depois também traz muitas consequências e mais vivências negativas e traumatizantes sobre quem é que vai passar o Natal ou as férias, quando as decisões podiam ser tomadas mais tranquilamente, com calma, com planos ajustados, com estratégias para ver o que funciona, sempre com o objetivo da manutenção das relações parentais, não é? Da melhor forma possível. Claro.
os filhos precisam que os pais sejam felizes, mesmo que não sejam um à beira do outro. Sim, exatamente, para eles também serem felizes, não é? Claro, claro, claro. Bem, eu não sei se há assim alguma questão que as pessoas que nos estão a ouvir queiram colocar. Não sei se tens mais alguma questão a colocar. Penso que não, digo eu. Ok. Então, se calhar ficávamos por aqui. Boa Ficamos por noite. aqui. Ficamos por aqui Boa então. noite e espero que tenham gostado de nos ouvir. Nós tivemos muito prazer em poder cá estar. Boa noite. Boa noite. Boa noite.